Ronaldo Lemos, vice-presidente. Muito obrigado, presidente. Só lembrando aos demais conselheiros, esse seminário ele surgiu a partir da discussão que nós tivemos no âmbito da Comissão de Tecnologia. Até houve uma provocação, né, à Comissão de Tecnologia, em que nós recebemos uma notícia do Ministério Público com relação à questão da transição do IPv4 para o IPv6. E tivemos uma discussão aqui no âmbito do Conselho, uma discussão muito boa, falando sobre o tema, contextualizando, dizendo do que se tratava. E eu, antes de passar a palavra ao Dr. Alexander Castro, a quem eu agradeço pela presença, por estar conosco aqui discutindo esse importante tema, vou só lembrar rapidamente qual é o contexto do que a gente está discutindo aqui, em termos bastante claros, porque a gente está tratando de uma questão técnica, então é bom a gente ser claro e simplificando aqui o que a gente está discutindo no âmbito desse seminário. Como a gente se lembra, a internet ela precisa de endereçamento, e o endereçamento da internet é feito por uma série de números que, por sua vez, depois se transformam no que a gente chama de endereços da internet. Então, quando a gente digita um site www.senado.gov.br, esse nome ele é convertido numa designação numérica, e essa designação numérica, muitas vezes 184.672, etc., permite ao computador que a gente está em casa acessar o conteúdo do computador do Senado. Então, esse é o sistema de endereçamento da internet. O sistema que a gente está trabalhando até hoje é o IPv4. O que significa isso? Ele é uma série limitada de números que permite você distribuir esses endereçamentos para os diferentes computadores, os diferentes sites. A questão é que, com o crescimento da internet, com o crescimento do número de dispositivos, por exemplo, celulares, o número de sites, o número de computadores que precisam ser indexados, esses endereços, eles basicamente se esgotaram. Então, é igual a numeração de telefone, em que a numeração no Brasil também estava prestes a se esgotar e se acrescentou um dígito 9 para aumentar justamente o número de combinações, evitando que se esgotassem os números de telefone. Então, na internet, a gente está vivendo, nesse momento, um problema que é o esgotamento dos endereços IPv4, que é esse sistema que eu mencionei, e a questão da transição para o chamado IPv6, que vai trazer um número basicamente quase que ilimitado do ponto de vista teórico com relação aos endereços da internet, ou seja, nunca mais a gente vai enfrentar esse problema do esgotamento dos endereços na rede. Por que isso é um problema e por que o Ministério Público está preocupado com relação a essa questão? É um problema porque, com o esgotamento do endereço atual, e como ainda não houve uma transição do sistema de endereçamentos que a gente está para o próximo, então a gente está vivendo num momento intermediário, um momento em que já deveríamos estar num outro sistema de endereçamento, mas ainda estamos usando o endereçamento antigo. Com isso, o que está acontecendo? Muitas vezes, mais de um usuário recebe o mesmo número de IP. Então, quando alguém entra na internet através do seu provedor, muitas vezes aquela pessoa está compartilhando o mesmo número de acesso à internet com vários outros usuários. Então, tem um monte de gente entrando ali com o mesmo número de IP. E o Ministério Público está preocupado porque, quando alguém comete um ilícito na internet, e aí você vai atrás da pessoa justamente pelo endereço IP que ele acessou à rede, ao tentar achar a pessoa, muitas vezes existe uma dificuldade, porque, afinal de contas, aquele número de IP estava sendo compartilhado com um grande número de pessoas. Então, muitas vezes, aquele número de IP está compartilhado com 10, 15, 20, 30 pessoas. Então, se alguém cometeu um crime a partir daquele número,
quem é o perpetrador do crime? Como é que se chega através dele? Essa é uma questão que a gente está vivendo hoje, nesse momento em que a gente está fazendo essa transição do IPv4 para o IPv6. Então, esse é um dos pontos, imagino que vamos discutir aqui. Vamos discutir a questão de como é que está acontecendo essa transição, como é que ela está sendo gerenciada, quais são as perspectivas de que esse problema se encerre, esse problema que a gente está vivendo nesse momento de transição. E a outra questão que nós discutimos no âmbito da comissão é o tema da privacidade, no sentido de que, se no IPv4 temos essa situação, quando chegar ao IPv6, vai ter um momento nas nossas vidas em que todos os aparelhos que a gente utilizar vão ter um endereçamento único, vão ter um IP para o resto da vida. Então, o nosso celular vai ter uma espécie de uma identidade digital, onde todo mundo vai saber para o resto da vida que o seu celular tem aquele número. Se você tiver um tablet, ele vai ter um número específico também. Se você tiver uma TV conectada à internet, vai ter um número. Se você tiver um carro, vai ter um número. E aí você cai num outro problema, que é o problema da privacidade. Porque se cada aparelho que nós temos tem uma identidade digital única e para sempre, você vai ter uma situação em que o registro da sua vida vai estar sendo atribuído a você em qualquer momento em que você estiver utilizando aqueles aparelhos. A gente até brincou aqui na comissão de que, se um rolo de macarrão se conectar à internet, ele vai ter uma identidade própria. Você vai saber para sempre quantas vezes ele passou em cima de uma massa, ele vai saber onde é que ele esteve, você vai saber onde é que quem usou, quem pegou aquele rolo de macarrão. Então, a gente até brincou com relação a isso. E, só para terminar, antes de passar a palavra para o doutor Alexander Castro, então a gente tem hoje a questão do esgotamento e a dificuldade de achar os usuários. Com o IPv6, a gente vai ter uma questão da privacidade, como é que se lida com a proteção da privacidade de cada usuário, na medida em que cada dispositivo vai ter vamos dizer, uma identidade para sempre, a mesma identidade. E hoje, a forma como o IPv4 está sendo possível de identificar os usuários que perpetram crimes é através da chamada guarda das portas lógicas. O que significa isso? Isso é uma espécie de uma, abre aspas, com perdão do vernáculo simples, mas uma espécie de uma gambiarra que está sendo feita hoje, em que você, ao compartilhar o mesmo IPv4 com um grande número de usuários, você vai distinguindo os usuários através dessa chamada portas lógicas, que são endereços atribuíveis a cada usuário, mas que vão além da informação do IPv4. Não é uma medida perfeita de identificação, gera uma série de custos, tanto para as empresas de telecomunicação, quanto gera uma série de custos também para empresas de internet. Então, por isso que eu chamo até de uma gambiarra, porque a questão se houvesse a transição já para o IPv6, esses custos não estariam sendo incorridos nem pelas empresas de telecomunicações, nem pelas empresas de tecnologia. Então, outro tema que vamos debater aqui hoje é as portas lógicas e em que medida essas portas lógicas elas são eficientes e ineficientes, os custos com relação a elas e a perspectiva de quando essa situação vai se resolver com a transição para o IPv6. Peço perdão por ter me alongado nessa. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado?